Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal Fácil Capixaba. Eu sou a Poli 5 e hoje estou aqui para falar com você sobre o pós-jogo de Cuiabá 1 Vasco 2, né? Vitória aí do nosso gigante da colina. Também vamos falar que o Vasco foi campeão da Libertadores de Beach Soccer, né? Lá do nosso futebol de areia. Vamos falar um pouquinho também sobre a premiação do Campeonato Brasileiro e como que ficou a artilharia do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho também sobre a coletiva do técnico Felipe, né? Vamos ver aí o que o Felipe ele falou em coletiva hoje, né? Depois do jogo. E vamos passar também aí, comentar aí também a vitória, né? E do Botafogo, que é campeão brasileiro. E vamos falar também um pouquinho sobre o Atlético Paranaense, que foi rebaixado, tá bom? Então, vou virar para o lado, eu vou estar passando aqui as nossas pautas, então quando eu olhar para o lado é porque eu estou passando as pautas aqui, tá bom? Então vamos começar falando dessa vitória aí do Vasco hoje lá em Cuiabá, né? O Vasco venceu o Cuiabá por 2-1, né? Na Arena Pantanal, os gols aí os dois gols de Verratti, né? O Vasco ainda teve um gol anulado aí do Paulinho Paula, né? Do nosso Magic Paula. Uma pena ali, foi muito bem ajustado ali, parece que teve foi meio que milimétrico ali, o zagueiro estava dando condição, né? Não estava dando condição, né? Ele estava na mesma linha. Então aí o gol do nosso Paulinho foi anulado. Então vamos lá, passar aqui para vocês essa vitória aí do nosso Vascão. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês sobre isso. Aí está. Então é isso. O Vasco venceu essa partida por 2-1. Então tá aqui o Verratti e o Coutinho, a nossa dupla dinâmica, né? O Coutinho precisa, né, de uma pré-temporada aí, e essa pré-temporada aí agora que vai começar vai ser bom aí para boa parte desse elenco aí, principalmente para o nosso menino Couto, né? Então a gente espera aí, deseja que o nosso Coutinho, né, possa a se reestruturar, né, a ter uma pré-temporada boa, para que no ano que vem ele possa voltar aí com tudo para poder ajudar ainda mais o nosso Vasco, né? A próxima pauta que a gente tem é sobre o nosso Vasco ser campeão do futebol de areia, né? Vou colocar aqui também para vocês. Tá aí, pessoal. Esse aí, eles foram campeões do tetracampeões, né? Do futebol de areia. Aí venceu todas as partidas, venceu muito bem, algumas até de goleada aí. E hoje não foi diferente, né? O Vasco deu um show aí lá na areia e venceu bem, né? Então aí parabéns aí aos meninos do futebol de areia aí por esse tetracampeonato da Libertadores, né? Então vamos falar um pouquinho também sobre quanto que o Vasco, né, vai receber aí de premiação, né, pessoal? Então o Vasco estava lutando ali para conseguir uma classificação ali na 9ª posição, porque ali dava uma grana, um valor maior, né, para que ficasse na 9ª colocação ali, porém o Bahia venceu o seu jogo e o Cruzeiro também, né?
Então, o Vasco acabou ali ficando mesmo na 10ª colocação. Daqui a pouco a gente vê a tabela como ficou. E aí, eu vou passar para vocês aqui quanto que o Vasco recebeu, né? Ou vai receber aí de premiação, né, pessoal? Então, tá aqui, ó. Eu não sei, vou aumentar o máximo aqui para vocês. Então, o Vasco aí recebe um valor de 24,4 milhões, 24 não, gente, perdão, 26,4 milhões de reais, né? Se ele tivesse aí ficado na 9ª colocação ali, ficaria com 28,8 milhões, né? Então aí a gente vê uns valores que são escalonados, né? Quanto maior você fica mais alto na tabela, maior você recebe o valor de premiação. A gente tem que lembrar também que essa premiação vai mudar ano que vem, visto que agora vai ter 2 ligas, né? Então vai dividir esses valores entre a Liga Forte União e a Liga e a Libra, né? Então aí a gente vai ver uma nova premiação acontecer por causa dessa divisão aí, né? O Vasco, por exemplo, é da Liga Forte União, vai ficar, né? Vai ser transmitido aí pela Amazon, pela Record, né? Pelo Cazé, né? Aqui no YouTube. Então aí deve ser e vai ser diferente aí esses valores para o ano que vem. Tá bom, pessoal? Então aí esses são os valores, né? Então a gente vai passar aqui para ver como ficou a tabela, o final do Brasileirão, passar rapidinho aqui com vocês falando sobre a tabela. E aí muito importante, pessoal, você curtir os nossos conteúdos, curtir os nossos vídeos. Nós aqui falamos sem clubismo sobre Vasco, sobre Flamengo. Então, eu aqui estou fazendo um vídeo específico sobre o Vasco, e aí meu marido vai fazer outro vídeo específico sobre o Flamengo. Então, os nossos conteúdos vão ser assim. E quando a gente estiver junto, vai ser ou em live para comentar dos jogos, ou de uma outra forma, né? O que a gente, para falar de transferência, mercado da bola, tal, então a gente vai tentar fazer isso junto, tá bom, pessoal? Então a gente vai tentar fazer essa divisão aí de conteúdos, então fique ligado nas nossas redes sociais, aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo a gente deixa as nossas redes sociais, siga as nossas redes sociais, que é por lá que a gente comunica qual vai ser o planejamento de lives, de vídeos, quando sai, né, quando vai ser postado. Então não deixe de me dar o seu like, né, que é muito importante. A plataforma, para ela entregar, né, para o YouTube entregar e para eles entenderem que esse conteúdo é relevante aí para outros vascaínos. Tá bom, pessoal? Inscreva-se também no canal, que também é muito importante, tá? Então aí vamos à tabela, como ficou a tabela do Brasileirão nesse encerramento de temporada. Vamos lá, vou colocar aqui para vocês. Então tá aí, pessoal, ó. Então tá aí, ficou dessa forma aqui a tabela. Então o Botafogo é o campeão brasileiro, né, de 2024, ficou com 79 pontos o Botafogo. Em seguida vem o Palmeiras com 73, Flamengo com 70, Fortaleza com 68, o Internacional com 65, São Paulo com 59, Corinthians com 56, Bahia com 53, Corinthians 56, né? Bahia com 53. O Cruzeiro ficou com a 9ª colocação aí, pessoal. Ficou com 52. Então o Cruzeiro pegou pegou a 9ª colocação aí que a gente queria, né? Também lembrando que a 9ª colocação dava
vaga garantida para a terceira fase aí da Copa do Brasil. Então, infelizmente, o Vasco não conseguiu, né, atingir esse objetivo. Então, o Vasco vai passar pelaquela galera toda lá da Copa do Brasil de novo. Então, é isso aí. Em décimo ficou o Vasco da Gama com 50 pontos. Graças a Deus ficamos com 50 pontos. Nós não brigamos lá na parte de baixo ali, que a gente vai ver agora aqui na tabela. Graças a Deus esse ano aí a gente conseguiu ter uma estrutura melhor, né? Não foi aquilo que a gente desejava, claro, porque o Vasco é gigante, não é terra arrasada, mas para mim, na minha opinião, o Vasco ficou numa posição que eu acho ideal, né? Assim, para terminar esse campeonato. Ficou na primeira parte da tabela, né? E em 10ª colocação. Não é um futebol maravilhoso, mas cumpriu o seu papel de ficar na primeira página da tabela, né, pessoal? E aí, continuando, o Vitória ficou com 47 pontos, o Atlético Mineiro ficou com a última não, né? Foi até a 14ª posição, então o Atlético Mineiro ficou com 47 pontos, né? O Fluminense, pessoal, conseguiu sair lá da degola lá, porque venceu o Palmeiras hoje, né? Então ficou com 46 pontos o Fluminense. O Grêmio, que conseguiu a última vaga da Sul-Americana, né? Ficou com 45. O Juventude ficou com 45 também. O Bragantino goleou o Criciúma por 5-1, pessoal. E conseguiu se livrar do rebaixamento, ficou com 44 pontos. E aqui, pessoal, vem os que vão jogar a Série B no ano que vem. E o Atlético Paranaense foi um dos grandes aí que caiu, né, pessoal? Ficou com 42 pontos, o Criciúma com 38. O Atlético Goianiense ainda subiu uma posição, ainda ficou com 30 pontos. E o lanterna desse campeonato brasileiro aí ficou com o Cuiabá com 30 pontos. Então é isso, pessoal. Essa foi a tabela aí do nosso campeonato brasileiro aí de 2024. Então é isso, pessoal. Eu vou passar aqui rapidinho para falar sobre como que ficou a artilharia, né, desse campeonato. Já falo que o troféu Roberto Dinamite, infelizmente, não veio para o nosso Pirata, para o nosso Verrete. Ele vai para Itaquera, o troféu Roberto Dinamite, ele vai para o Yuri Alberto, né, que é o artilheiro aí do Campeonato Brasileiro. Ele aí que fechou, de acordo com o nosso amigo jornalista Fernando Campos, o Donan, fechou o Campeonato Brasileiro com o Yuri Alberto na artilharia do Corinthians aí com 31 gols. O vice colocado ficou o Pedro, do Flamengo, com 30 gols. O nosso Verrete, o nosso Pirata, ficou com 23 gols. Essa artilharia aqui, pelo que eu entendi, pessoal, são o total de gols durante a temporada toda, tá? E aí, se você for desmembrar aí, você vai ver que o Yuri Alberto aí ficou com 15 ou 16 gols, né? E o Verrete, se eu não estou enganado aí, ele vem em terceiro colocado, empatado com 12 gols, com um monte de gente, né? Isso se você desmembrar aí. Então, aí depois vem o Lucero, vem o Anselmo Ramon, Mastriani, Flaco Lopes, Eric Poole. Isso aí eu acho que juntou até com o campeonato da Série B também aqui. Tá, pessoal? Mas assim ficou
a artilharia, né, aí do Campeonato Brasileiro. Agora, pessoal, eu vou deixar aqui um pouco da coletiva do técnico Felipe para vocês, tá bom? Nosso presidente perdeu o futebol, se eu não me engano, a gente estava em 17º colocado, uma situação muito ruim. A gente começou a trabalhar diariamente, recuperar a confiança dos jogadores. Óbvio que um campeonato muito disputado, você acaba oscilando dentro do próprio campeonato, né? Mas, graças a Deus, óbvio que é muito pouco pela grandeza do Vasco, mas você conquistar uma vaga para a Sul-Americana, voltar a disputar um campeonato internacional, é de suma importância. Isso mostra uma evolução desde a nossa chegada e esperamos almejar coisas maiores, sem dúvida, do tamanho da grandeza do Vasco. Então, continuar trabalhando, descansar um pouco mentalmente, mas começar já a pensar no planejamento 2025 a partir de amanhã. Felipe, parabéns pela vitória, Lipe Terbione, canal Mário Coelho Vasco. Queria que você analisasse um pouco mais a fundo essa finalização de campeonato na 10ª colocação, se em um equilíbrio diante da folha salarial atual se satisfaz a finalização do campeonato dessa forma. E outra, aqui acaba o ciclo do Felipe, treinador? Vamos lá. A primeira, obviamente, independente de folha salarial, valor, o Vasco nunca pode estar satisfeito na 10ª colocação. Isso é muito pouco pela história que o Vasco tem dentro do futebol. É óbvio que a gente fica feliz por voltar a disputar uma competição internacional, se não me engano, desde 2017, não disputa, desde 2020, então é muito tempo, o tamanho do Vasco. Então, desde a nossa chegada, assim, houve uma evolução, a gente brigava, como o seu companheiro falou, nos últimos anos sempre foi muito, assim, doloroso para o torcedor vascaíno, e sempre, na última rodada, ter que brigar por coisas muito pequenas, e não cair. Então, já tivemos uma evolução, mas o Vasco, pela grandeza, por tudo que a história que o Vasco tem, é sempre almejar algo melhor, brigar por títulos da Libertadores. Infelizmente, não foi possível esse ano, a equipe oscilou dentro do campeonato, mas já é um avanço pelo que nos últimos anos vem acontecendo no Vasco. Em relação... É muito importante isso que o Felipe falou, né? O Vasco poderia, pela grandeza do time, né? Poderia almejar coisas maiores, não só a 10ª posição. É muito pouco isso, né? Ele falou aí sobre uma vaga, disputar uma vaga aí de Libertadores aí, o tanto que o Vasco aí ficou entre a 8ª, 9ª e 10ª colocação ali. A gente via que o Vasco ficou muito tempo ali nessa zona ali, né? E, infelizmente, o Vasco aí acabou perdendo pontos importantes aí, não conseguindo essa vaga de pré-Libertadores, né? Então, eu achei super consciente e consistente aí o que o Felipe falou, né? Vamos continuar ouvindo aqui. A minha função, eu volto para a função que eu exercia antes, a partir de segunda-feira, para que a gente possa pensar no planejamento de 2025. Tem muita coisa ali para acontecer, mas, independente da minha função, vou procurar fazer sempre o meu melhor para ajudar o Vasco. Então aí, pessoal, o Felipe confirmando aí, muito boa pergunta do Lineker, lá do pessoal do Mário Coelho Vasco aí, o Lineker sempre bem consistente aí, consciente aí das perguntas que ele faz, sempre são muito boas, né? Então aí ele fez mais uma pergunta muito boa aí do Felipe, e aí ele confirma, né, pessoal, que ele volta a ser diretor de futebol aí do Vasco a partir do ano que vem, né? Aí a gente já deveria estar pensando sobre o planejamento aí de futebol do Vasco aí para 2025, né, pessoal? Não começar a planejar agora. A gente sabe que o Vasco tem aí um caminho de reestruturação financeira, já que o CFO, o CEO do Vasco já falou isso em coletiva, né? Então, eu acho muito temerária, né, pessoal, ele falar isso agora que vai ainda começar o planejamento de 25%, que para mim já deveria ter começado
há muito tempo, e isso bate, ele vai falar aqui na coletiva sobre o técnico, né? O Vasco ainda não tem um técnico, e aí o meu medo mora que o Cruzeiro, o Diniz ficou sabendo lá que ele foi demitido através dos jornalistas. Então, assim, foi uma situação muito complicada, né? Lá, mas a gente sabe também que o Pedrinho aí tem uma, né, como é que eu posso dizer? Ele gosta muito do trabalho do Diniz e, assim, boa parte dos torcedores do Vasco não concorda muito do Felipe, do Diniz estar vindo treinar o Vasco, né? Porque se você olhar e parar para analisar, não casa, né, a estrutura de jogo do Fernando Diniz com o elenco que hoje o Vasco tem disponível para ele. Então é isso, vamos continuar ouvindo. Atenção, se você não pular esse vídeo, eu vou depositar esse valor agora aqui na sua conta. Entrou uma propaganda aqui, pessoal, só um minuto. Derek Bueno, do Sport TV. Felipe, a gente trocou ideia anteriormente, né, no pré-jogo, você disse a respeito do objetivo do clube, poderia até chegar em nono, e a questão financeira também que seria muito favorável. Eu vou avançar um pouquinho, pessoal, porque a coletiva é um pouco longa, e aí, para não tomar muito tempo desse vídeo aqui também, eu vou avançar um pouco aqui a coletiva do técnico Felipe, tá bom? Segunda-feira, descansar um pouquinho, porque realmente essa função, futebol em si, é muito desgastante mentalmente. Então, a partir de segunda-feira, a gente vai sentar para que nós possamos aí pensar no melhor caminho para o Vasco da Gama no ano de 2025. Felipe, aqui, João Silva, do canal Atenção Vascaínos, você falou sobre, claro, planejamento, imagino eu que passa muito também pela escolha de um treinador, já que você vai voltar a ser diretor técnico. Eu queria entender se já tem definido um perfil, acreditando que você esteve à beira do campo, esteve perto desse elenco, conhece como ninguém e provavelmente vai ter voz ativa nessa escolha. Então, eu queria que você desse a sua opinião e o planejamento do Vasco, já que você não permanece como técnico, sobre o novo treinador, se já existe algum tipo de conversa, se existe negociação, ou até mesmo um perfil já traçado para esse novo comandante para 2025. O que eu posso te falar, Joel, aqui, o perfil já está traçado. Não tem ninguém definido. Como falei antes, a partir de segunda-feira a gente vai começar a ter um processo de reuniões para entender qual é o melhor perfil do treinador que possamos aí ter um ano de 2025 bem melhor do que foi em 2024. Obrigado, Felipe. Então é isso, pessoal. E aí ele falou aí bem, né, sobre o planejamento aí de 2025, né? E aí, pessoal, voltando ali a questão da artilharia ali, eu achei um site onde mostra melhor e mais dividido aí essa questão da artilharia, como ficou, né? Então, aí para vocês aí, ó, vocês conseguem ver melhor como que ficou aí o ranking, né, o ranqueamento. Então, aí em primeiro aí ficou o Yuri Alberto, com 15 gols, né, empatados com o Alejandro lá do Vitória, também com 15 gols. E aí vem o Estevão, ficou em terceiro lugar, do Palmeiras com 13. O Verrete ficou em quarto com 12. E aí vem em quinto, o quinto com 11 pontos aí, ficou Pedro, Wesley, Luciano, Rafael Veiga e Rafael Veiga, né? E aí, em nono ficou com 10 gols aí o Hulk, o Garro, o Flaco Lopes e o Lucas Moura, né? Então esse foi o ranqueamento aí do artilheiro aí do campeonato. Então aqui em primeiro a gente vê que ficou Yuri Alberto e Alejandro, né?
Então eu não sei como que o que a CBF aí vai fazer aí em relação ao troféu Roberto Dinamite. A minha opinião sobre o troféu Roberto Dinamite, eu acho que poderia sim a CBF mandar um troféu desse pro Vasco, né? Porque é o nosso ídolo maior, é o Roberto. Então, assim, até para ficar exposto lá no nosso museu lá, eu acho que a CBF aí poderia fazer a boa aí e mandar esse troféu aí para o nosso Vascão da Gama, também para ter até recordação, né? Óbvio aí que ninguém do Vasco, como eu falei, o Verratti aí ficou em quarto aí na colocação dos artilheiros, né? Não conseguiu, infelizmente, aí a fazer todos os gols aí para conseguir ganhar esse troféu, mas eu acho que por tudo que representa o Roberto e com o Vasco, eu acho que a CBF poderia fazer a boa aí e mandar esse troféu aí pro Vasco da Gama. Mas então, pessoal, aí vocês deixam o seu like aqui nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no nosso canal, é importante para nós, para a plataforma reconhecer e entregar esse conteúdo para outros vascaínos. E aí, pessoal, a gente vê que aconteceu uma coisa muito, mas muito chata lá no Paraná, né? Lá no Atlético Paranaense. Então, essa aqui é a cara do Praxedes aí, depois que o Furacão foi rebaixado. Ô, gente, eu precisava falar sobre isso, porque é muita soberba, né, pessoal? A gente viu aí o nosso amigo aí, Capelanes aí, eu vou mostrar aqui daqui a pouco um vídeo no qual ele falou que o elenco do Vasco e o time do Vasco era muito fraco para ganhar aquela, né, para ganhar deles lá na Copa do Brasil, né? E aí, pessoal, a gente vê que a soberba precede a queda, né? Então aí o nosso ventinho aí foi de D aí, e vamos ver eles disputando lá. Vamos ver não, porque eu não vou ver não. Eles lá disputando a Série B, né? Mas aí, essa aqui é a cara da derrota, pessoal. Então, a gente vai lembrar aqui aquele videozinho que o Capelanes, né, zoou aí nosso querido Vasco, né? Quando ele falou que a gente não conseguiria ganhar do Atlético lá, né, pessoal, na Liga Arena. Então tá aqui, ó. Vamos mostrar aí para vocês. É obrigação o Atlético passar por esse time fraco, tecnicamente, que é a equipe do Vasco da Gama. É obrigação o Atlético passar por esse time fraco, tecnicamente, que é a equipe do Vasco da Gama. É obrigação o Atlético passar por esse time fraco, tecnicamente, que é a equipe do Vasco da Gama. Então tá aí, pessoal. Como será que o Capelanes ficou depois de falar isso aí lá, né, lá do jogo lá da Copa do Brasil? Ele falou isso aí, né? Vocês lembram disso, né? Vamos ver aí como que o nosso amigo Capelanes ficou. Vou colocar aqui para vocês verem como que o nosso amigo Capelanes ficou depois que o Atlético Paranaense foi rebaixado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar se é esse aqui mesmo, pessoal. É isso aqui mesmo. Vamos lá, vamos ver aqui. Então, é isso aqui, pessoal, ó.
Atlético, cara! Olha o que vocês fizeram! Vocês venderam um sonho pro torcedor e entregaram um pesadelo no ano mais importante da história do clube! Que falar, né, pessoal? É triste. Eu não vou negar que é triste, né? Eu espero aí que Capelanes aí fique bem, né? Depois desse rebaixamento aí, e que o pessoal lá do Atlético Paranaense consiga se reerguer aí no ano do centenário, pessoal. Não, calma, é triste. Mas é isso, pessoal. Então, eu vou chegando ao fim aqui desse vídeo. Curta, compartilha, se inscreva e nos ajude aí com os nossos conteúdos. Fique ligado nas nossas redes sociais, que por lá tem a programação dos nossos conteúdos, tá bom, pessoal? Um abraço, saudações vascaínas. Fui!